E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso RPPS Talks, esse programa que vocês já estão acompanhando com a gente há alguns episódios, esse é o sexto, um bate-papo sempre descontraído, mais leve, mas trazendo conteúdo relevante e muito útil para o dia a dia de vocês. Eu sou Vitor Leitão, sócio da Lema, está aqui comigo o Gustavo Leite, também sócio da Lema, e a gente selecionou convidados super especiais, como vocês já têm acompanhado. Hoje tem mais um, acho que uma figura que é unanimidade no mercado, não tem quem não goste desse cara que vai estar aqui com a gente. E o Gustavo vai trazer, vai apresentá-lo daqui a pouco. Antes disso, eu queria só pedir que vocês curtissem aí a página, compartilhem, se inscrevam no canal aí no YouTube, a gente tem gerado conteúdos praticamente diários, né? Então também lá no Instagram e no LinkedIn, no @Lema Consultoria, para que vocês acompanhem sempre essa geração nossa de conteúdo. E aí, Gustavo, tudo bem? Já posso apresentar? Só um minuto. Não esqueçam, só um recado antes. Não esqueçam de posicionar o celular de vocês aqui no QR Code que está na tela, para que vocês baixem o certificado de participação nesse episódio e também baixem aquele conteúdo exclusivo que a gente gera em cada um desses bate-papos. Então não esquece, já coloca o teu celular aí para conseguir ter acesso a esse conteúdo. Vai lá, Gustavo, agora apresenta, tá contigo. E hoje a gente está aqui com o José França, ou França, né? O sócio da Privatiza, que já conhece o nosso mercado há muito tempo, é o representante aqui dessa nossa série de conversas das empresas do nosso mercado. A gente está muito feliz com isso. França, seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado, Vitor, Gustavo. Sinceramente, eu fico lisonjeado com o convite, mais ainda quando o Vitor diz que, de uma certa forma, os meus colegas, os meus pares, têm pelo nosso trabalho da Privatiza um respeito. Eu enxergo isso e eu acho que respeito é uma coisa que tem um valor muito grande, né? Então, quando se você me perguntar, você prefere que o pessoal goste de você ou te respeite? Pô, eu acho que gostar da gente é muito bom, mas acho que o respeito é uma coisa inalienável, né? Porque num mundo tão volátil como é mercado financeiro, como as coisas mudam rapidamente, como histórias mudam da noite para o dia, você manter o respeito ao longo do tempo é muito precioso. Então, eu agradeço demais pelo convite e, repito, ter o respeito dos meus colegas é muito importante para nós. Eu diria, inclusive, viu, França, que eu falei a palavra unanimidade, e é muito difícil, de fato, você ser unânime, porque sempre tem alguém que pode ter algum tipo de ressalva, né, com a gente, mas eu falo isso sem sombra de dúvida, que pelo menos do meu lado, eu estou nesse mercado há 13 anos, eu de fato nunca ouvi ninguém que falasse nada que desabonasse o França. Então, por isso que a gente pensou, entre todos esses 9 convidados que a gente tem nesse programa aqui, você foi o nosso escolhido, e aí de pronto o Gustavo disse, pô, foi o nome certo, quando eu sugeri, para representar de fato o mercado, né? Então, assim, a gente vai ter, como o pessoal já tem nos acompanhado aqui, outros representantes do Ministério, de CVM, enfim, de outras áreas, mas especificamente de mercado, acho que você representa bem esse segmento, inclusive com respeito de concorrência, de amigos, de parceiros, de órgão de regulação, enfim, acho que de Legal. todo mundo mais legal. Que bom tê-lo aqui. Mas vamos lá, Gustavo, quer começar aí? Vamos lá, Vitor, tu tem 13 anos de mercado, eu tenho 8. França, quanto tempo de mercado? Olha, veja só, eu comecei a trabalhar no mercado, pensando ainda em termos de trabalhar com praticamente calças curtas, há 47 anos, né? Eu estou no mercado desde 77, eu comecei minha carreira no Bradesco, foi a minha escola, eu tenho inclusive um orgulho muito grande, eu vejo muita gente, especialmente da minha época de banco, há mais de 30 anos atrás, que não via aquilo como sendo um período rico de aprendizado, né? E eu tenho, isso me agrada muito, essa leitura de que o Bradesco foi realmente o ponto de partida em termos de carreira, de conhecimento, de crescimento pessoal. Então, eu saí do Bradesco em 1986. Já naquele momento, eu acho que é importante esse detalhe, eu me tornei um agente autônomo de investimentos, vim para o mercado financeiro, mexer com bolsa e tudo mais,
Demorou um tempo para que eu constituísse a Privatiza. Para vocês terem uma ideia, agora em setembro de 2025, a Privatiza completará 30 anos de atividades, né? Sempre fazendo o trabalho de intermediação no mercado financeiro. E também em 2025, acho que é uma coisa que nos orgulha. A Privatiza completará 20 anos de atendimento à RPPS. Então, nesse momento, tanto o Bira quanto o Henrique se juntam a mim, né, para a gente fazer esse trabalho. A gente identificou que tinha uma lacuna a ser preenchida. Foi um trabalho difícil, mas eu acho que a gente conseguiu colocar esse trabalho de pé, concorrendo com os bancos e tudo mais. E eu acho que ele tanto foi exitoso que continua até hoje aí. E mais, né, inspirando outras pessoas que nós temos vários outros distribuidores que vieram para o mercado depois que a gente fez a experiência. Então, de mercado financeiro desde menino, com 14, 15 anos de idade, de Privatiza, o ano que vem 30 anos, de RPPS 20 anos. Então, esse é um pouco, de forma resumida, o histórico que eu tenho para colocar para vocês. Perfeito. E agora eu vou fazer uma pergunta central. O que é que o França vê hoje no nosso mercado de RPPS que há 20 anos ele não imaginava que fosse acontecer? Eu não sei se eu imaginava ou não, mas eu desejava e eu vejo hoje. Eu vejo hoje um mercado que amadureceu, eu vejo um mercado em que as questões de governança foram colocadas no centro das discussões, né? Quando você tem hoje, por exemplo, um progestão que, na minha opinião, não deveria ser facultativo. Acho que todo o RPPS deveria, de alguma forma, entregar essa espinha dorsal da gestão do RPPS, que seria o Progestão. Eu vejo hoje, por exemplo, nós lutamos muito contra uma lei que poderia ter entrado em vigor e poderia ter tirado o mercado independente do segmento, que é uma lei que foi proposta pela senadora Cátia Abreu em 2014. Em 2018, a gente conseguiu mudar o perfil dessa lei, e quando a gente teve na resolução que trouxe a tal da lista exaustiva, gestor ou administrador fazerem parte dessa lista trouxe mais segurança para o mercado, porque você deixou de ter aqueles administradores que não têm o mesmo peso que tem um Bradesco, Itaú, um BTG, um Santander. Então, isso conferiu ao segmento uma segurança maior. A gente viu nascer nesse intervalo todo a questão do credenciamento, que é uma coisa que em alguns momentos pode parecer chata e tudo mais, mas é muito importante, né? Eu sempre falo isso para os meus pares aí, os meus clientes. Por mais que dê trabalho, o segmento de RPPS, na sua grande maioria, ele é um segmento que tem transitoriedade de pessoas, né? São poucas as pessoas que estão há 10, 15, 20 anos no segmento. Muita gente acaba girando, indo para outra função, voltando para a prefeitura, indo para a iniciativa privada. Então, o credenciamento, eu sempre disse isso, é uma maneira de você explicar exatamente o que você fez, por que você fez. Isso vai te dar tranquilidade no futuro. Imaginem vocês, uma pessoa sai do serviço público, a gente sabe que é meio moroso aí a questão do Tribunal de Contas, eventuais sanções e tudo mais, e 10, 12, 15 anos depois a pessoa está respondendo uma coisa que, a partir do momento que você tem um processo de governança instalado, com cabeça, tronco e membros, você está tranquilo, né? Eu comprei tal produto através de tal pessoa, tal distribuidor, tal empresa, tal banco, seja lá o que for, com esses critérios, tinha toda a documentação em dia, atendia a política de investimentos, estava em linha com a questão de você ter o produto está alinhado com o mercado, com os parâmetros, enfim. A governança, de fato, era o que eu desejava desde o início, e eu acho que a gente tem avançado a largos passos para que isso tenha efetividade, e eu acho que já mudou muito, né? Se a gente levar em consideração que há 10, 12 anos atrás, com alguma recorrência, a gente via algum fato que não era muito interessante, não era abonador para o mercado, né?
hoje a gente não tem isso, pelo menos no que diz respeito a um produto A, B ou C que foi vendido no segmento, que explodiu e deixou 100, 200, 500 milhões de reais de prejuízo. Hoje a gente não tem isso mais, né? Pelo menos recentemente a gente não tem nenhum episódio com esse perfil. Eu acho que isso se deve justamente a essa elevação da governança. Tá. E Muito legal. Gustavo, antes de tu fazer deixa. a pergunta, Ah, não, só para falar que o França falou em dois pontos importantíssimos, que é o progestão e credenciamento, e são matéria de dois encontros, duas conversas nossas no Talks, e que só com as pessoas que mais entendem do assunto. Então, junto contigo, França, vai ter uma turma especialista para falar desses dois pontos que a gente considera também que são fundamentais. Concordo. eu ia falar, Gustavo, justamente sobre isso, que eu acho que eu anotei alguns pontos da fala do França aqui, e especialmente sobre o tema governança, por exemplo, né, que eu acho que foi o ponto central aí do França. Teve alguns episódios aqui já, França, com o Sarkis falando sobre esse processo de especialmente fundos estressados, né? Você falou um pouco aí desse passado que a gente teve aí de prejuízo. Uhum. A gente tem o Gustavo do Ministério também falando um pouco sobre isso. Sobre progestão, a gente conversou no episódio 2 com a Claudinha do Ministério. Inclusive, falamos sobre essa ideia do progestão eventualmente ser obrigatório, né? Então, assim, Uhum. não necessariamente que ele se tornará por uma imposição legal, mas por um amadurecimento, também outra palavra que você usou aqui, do mercado. Então, as pessoas entenderem e naturalmente, à medida que as coisas vão avançando, você ter os processos bem definidos, a separação de responsabilidade, as alçadas, a manualização dos processos, tudo isso está dentro do Progestão, ele tende, de fato, a ficar obrigatório. E aí tem a parte da lista exaustiva. Foi o nosso primeiro episódio onde a gente conversou com o Maeda, da CVM, né? Então a evolução também que a CVM teve de aproximação com esse mercado de RPPS, até então, acho que num passado mais, até talvez lá nesses 20 anos, como você estava lá no início, tinha um distanciamento muito grande da CVM, hoje é muito próximo, né? E a parte de credenciamento, como o Gustavo também já citou aí no episódio 4, que a gente conversou com o Andrei. Então, o Andrei também trouxe como tema central o credenciamento e a importância disso, né? Então, acho que o França conseguiu trazer aí nessa fala boa parte do que a gente discutiu quase que nesse programa todo, né? Pelo que eu anotei aqui, foram acho que 5 conversas que a gente teve aí de forma mais detalhada nesse começo. Então, acho que é bem uma fala que casa bem aqui com a nossa ideia dessa discussão. Mas, França, deixa acho que trazer mais uma discussão aqui para ti. Acho que nessa evolução ainda desse tempo que você está aí no mercado, e aí você fala desse amadurecimento, da questão da legislação, a gente já falou de vários pontos aqui, mas eu queria trazer para essa nossa discussão o Comitê de Investimentos, né? Assim, acho que como peça-chave no processo de tomada de decisão, eu imagino que há 20 anos você tinha nessa estrutura de governança um pouco mais deficiente, hoje um pouco mais robusta, a gente sabe que precisa evoluir, mas qual é o perfil do Comitê de Investimentos mais vencedor, vamos chamar assim, mais seguro, né? Nesse processo de evolução do mercado? Como é que você vê o que o comitê mudou nesse período? Olha, sem dúvida, falar de comitê nesse processo de governança é indispensável. Mas eu acrescentaria, até subiria uma camada em relação ao comitê de investimentos, o próprio conselho, ou os próprios conselhos, tanto deliberativos como conselhos fiscais, mudaram de comportamento ao longo desse processo de elevação da governança. Hoje os conselheiros são muito mais conscientes que eu sempre disse, né, que ninguém era obrigado a ser gestor, diretor financeiro, conselheiro. Todo mundo que ali está desenvolvendo a sua função aceitou o desafio de desenvolver essa função, né? E especificamente falando dos conselhos, em muitos lugares vocês acompanham, pô, tem eleição, então o cara coloca o seu nome numa eleição para ser eleito conselheiro. Uma vez eleito conselheiro, obviamente vem a responsabilidade, né, com essa função que a pessoa aceita assumir. Então, as certificações, né, os cursos que eles têm que fazer, o entendimento de mercado, os vários eventos que acontecem aí pelo país, das associações estaduais, as nacionais, a participação
do Ministério da Previdência, a associação, e eu acho que as associações também contribuíram muito para isso, né? As associações, junto com o Ministério, eu acho que são uma combinação muito que se complementa muito, né? Eu acho que o Ministério não teria o acesso que a associação consegue, da mesma forma que a associação validada com o conteúdo e com a presença do Ministério, a associação talvez não tivesse, eu diria, a validação que o Ministério traz também quando ele está ligado aos eventos e à geração dos conteúdos. Com relação especificamente aos comitês, para você ter uma ideia, no passado, um presidente e um diretor financeiro, eventualmente apenas um presidente, tomava uma decisão de investimento. O cara aplicava 10, 12, 15, 20, 30 milhões de reais sem dar satisfação para ninguém. Isso é uma loucura, né? Porque como é um segmento que não tinha, hoje está muito melhor, mas está numa curva de aprendizado e de amadurecimento, mas não tinha conhecimento profundo dos produtos e do mercado como um todo, o cara tomou uma decisão sozinho, é um absurdo, porque o cara pode estar se expondo a um risco desproporcional com dinheiro, né, de milhares de pessoas. Vou até além. Todo mundo acha que quando acontece um problema no regime próprio, coitado do servidor, porque, poxa, a previdência do servidor foi afetada. Eu acho que a gente tem que ir um pouco mais profundamente nessa discussão e dizer o seguinte: não é coitado do servidor, coitado do município que tem um problema, coitado do cidadão de um estado que tem problema, porque no fim do dia, o responsável por isso deve ser o tesouro, seja ele municipal ou estadual ou até federal. Então, eu acho que é uma discussão muito mais ampla nesse sentido. E o comitê, qual é o papel dele nesse conjunto de normas que trouxeram a evolução do segmento? Dividir o risco em termos de discutir os vários temas. Você no comitê pode ter, vamos imaginar um comitê com 5 membros, você tem aquele que tem um perfil um pouquinho mais conservador, tem um pouco mais de receio, então ele quer ficar mais na defensiva, você tem aquele que é um pouquinho mais arejado, que entende que o RPPS é de prazo mais longo, que pode comprar uma parte dos ativos em produtos um pouquinho mais arriscados no curto prazo, mas que podem trazer resultado de longo prazo melhor. Então, o comitê foi um amadurecimento muito grande. E aí, além do amadurecer da discussão, você tem uma mitigação de risco, porque uma pessoa sozinha não toma decisão. Vou dar um exemplo para vocês. Vou até usar 2 exemplos com um perfil parecido. A crise de 2008, que a Bolsa saiu de 70 mil pontos aproximadamente para 29. Se uma pessoa toma uma decisão sozinha, ela se assusta, se apavora, ela realiza toda a posição e vai embora. Na crise da Covid, na pandemia que a gente teve agora em março de 20, a Bolsa caiu mais de 50% em um mês. O mercado era 120 mil pontos no começo do ano, janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, abril, estava 63, 64 mil pontos. Se você tem uma pessoa só tomando a decisão, ela pode se apavorar e realizar toda uma posição que não é assim que funciona. Então, o comitê, ele tem primeiro tem a coisa de você ter que discutir com as pessoas. Então, aquele impulso emocional, ele acaba sendo bloqueado. E aí, mesmo que numa discussão acalorada você tenha o debate, vocês vão de concordar comigo que um debate com 5 pessoas, ou depois com um conselho com 10, 12 pessoas, as coisas tendem a ficar um pouco mais claras e, às vezes, uma tomada de decisão de uma única pessoa com medo de um desastre maior, quando você tem 10, 12 pessoas, quando você tem pelo menos um comitê com 5, 6, 7 pessoas, você acaba entendendo que o risco não é só seu, que o risco é de um colegiado e que existe uma ata que explica tudo que foi discutido e que dessa forma, mesmo que as coisas não deem exatamente certo no curto prazo, você está amparado por uma discussão de várias pessoas que representam setores do município, que, sabe, vão reverberar em outros ambientes as decisões que ali foram tomadas. E aí, Vitor, deixa eu aproveitar essa fala do França para fazer uma pergunta, mas antes para ressaltar a importância do que ele falou.
em outras palavras, sugerindo que os RPPS adotem processos bem definidos. Esse é o nosso principal trabalho, viu, França? O pessoal olha muito consultoria como, se tiver alguma dúvida, eu peço lá uma orientação. Mas nosso trabalho, eu acho que a maior contribuição para o mercado é atuar na definição de processo. Para cada RPPS ter um processo, porque cada um tem uma realidade. Eu acho que esse é o único caminho para que a turma fique mais segura. Mas nessa... Inclusive, Gustavo, só complementando, essa falta de processos, inclusive do passado, quando uma pessoa sozinha, como o França disse, tomava a decisão, foi o que deu espaço para os malfeitores, né? Com Então é certeza. nessa hora que o malfeitor diz: opa, aqui eu tenho uma oportunidade de entrar e conversar com uma pessoa só e conseguir fazer uma tomada de decisão aqui que vai ser boa para mim, exclusivamente. Uhum. O resto, o prejuízo vai ficar aí, que é o que a gente tem até hoje, né? Exatamente. Mas e aí, França, sobre isso, ele falou dessa evolução. E daqui para frente, como é que os comitês podem melhorar esse processo de tomada de decisão? Primeiro, quando você, jogando luz na questão da consultoria, eu acho que uma boa consultoria é aquela, claro, vocês têm aí todo um trabalho, pesquisa e tudo mais, mas eu acho que para vocês, tanto quanto para nós também, né, é muito interessante quando você tem trocas, né? Quando você conversa, por exemplo, você tem o seu cliente que você faz consultoria, ou eu que a gente faz distribuição e tem produtos, é muito bacana quando você consegue conversar com o cliente, ele entende o que você está falando, ele questiona, ele faz contrapontos. Para vocês é a mesma coisa. O bacana não é você fazer para o cliente e simplesmente entregar isso pronto e o cara cumpriu lá a exigência, tem o relatório ele tem que entender. Então, sempre que vocês puderem, eu acredito que vocês façam isso, elevar o nível do seu cliente também é uma maneira de você ajudar a construir o segmento. De nossa parte é a mesma coisa. Quer dizer, eu não quero que o cara compre um produto meu simplesmente porque eu vendendo esse produto, eu tenho lá um fizinho de distribuição. Não é isso apenas em si. A gente quer que o cliente cresça. Quando nós começamos a discutir o tema renda variável em 2005, 2006, 2007, ninguém falava disso e todo mundo tinha medo. E a gente tinha alguns colegas de banco que diziam: esse pessoal não consegue, não entende nem o que é o CDI, você está falando de bolsa. Então, eu acho que, voltando para a sua pergunta, o que eu imagino dos comitês para frente, eu sempre digo e repito isso que falei ainda há pouco: ninguém é obrigado a fazer isso. O cara foi para o comitê de investimento, não é uma condenação que ele tem que cumprir. O cara quis. Então, se ele quis, ele tem que procurar estar antenado com o que. Porque hoje está tudo muito fácil. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, não tinha programa de economia, não tinha programa que falava de investimento. Gente, hoje está tudo na nossa mão. Ah, o cara fala: mas eu não tenho tempo, eu pego o ônibus. O cara, como não tem tempo? Se o cara pega um ônibus, fica 1 hora e meia dentro do ônibus, ele tem um celular que tem tudo na mão dele. Ele pode ver como foram os indicadores econômicos, ele pode ver palestras, ele pode ouvir podcasts, tem tudo, é só querer. Então, como eu acho que um comitê deve funcionar, o que eu acho que seria bacana, que as pessoas se interessassem em se aprofundar e entender os vários temas, porque eu costumo dizer em várias interações que eu tive ao longo desse período todo, isso aqui você está fazendo um bem para os seus colegas, para o RPPS, para o seu município, mas entenda que você é um privilegiado. Fazer parte do comitê de investimentos de um regime próprio é um privilégio, porque você tem contato com várias instituições financeiras, você tem contato com os consultores, você tem contato, você vai aos eventos, e se você vai, e eu vejo alguns, eu observo muito isso, né? Tem algumas pessoas que vão a eventos e o cara senta e ele vê quase todas as palestras. Eu acho maravilhoso isso, por quê? Porque o cara vai absorvendo e conhecimento não ocupa espaço. Então, eu acho que o conselheiro tem que procurar fazer isso, entender que sentar na cadeira de, eu falei conselheira, mas eu quis dizer comitê. Para o conselho serve também, mas nós estamos falando de comitê. Que ele discutir, ele debater, ele receber 10, 12 propostas de investimentos para ele analisar, para ele ver para que caminho a decisão vai, isso enriquece a pessoa, né? Eu sei de pessoas que entraram nisso, não entendiam nada,
e hoje tem carteira de investimentos. Né? E para ter uma carteira de investimentos, você não precisa ter 10, 15, 20, 100 milhões de reais. O cara começa pequeno, com 3 mil, 2 mil, sabe? O prazer de entender e colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a pessoa vai crescendo também na vida pessoal. Né? Então, eu acho que daqui para frente, né, a gente já está num ponto bom. Eu acho que aprofundar o conhecimento, eu acho que é o desafio diário, e não apenas é um desafio diário, como também é uma oportunidade diária de crescimento pessoal e, consequentemente, crescimento da estrutura que ele tiver inserido. Esse processo... Oi, fala aí, Gustavo. Não, só antes de tu fazer a tua pergunta, deixa eu só expressar a minha felicidade. Por um lado, felicidade, por outro, eu tô te plagiando aí faz tempo, achando que sou original, França. Eu tenho falado muito isso de cara, vocês do Comitê de Investimento, até nas palestras, eu falo muito isso, olha, vocês do comitê são privilegiados porque têm contatos, vocês lá de dois irmãos do Buriti, do Mato Grosso do Sul, quem é que dessa cidade tem tanto contato com profissionais de mercado bons e caros? Então eu falei que eu cobro caro para Lema. Então, pô, aproveita essas oportunidades que vocês têm. E eu pensava que estava sendo original, França, mas tu já vem falando isso há 20 anos, tá? Não, mas eu acho que você foi original e genuíno no seu sentimento, na interlocução Sim. que você tem com dois irmãos do Buritis, ou seja, qual for o município que você atenda, né? A gente não precisa ter um manual. E uma coisa legal, você pode ver pessoas de lugares distantes, em atividades diferentes, que têm o mesmo sentimento de construir, de agregar coisas às pessoas e tudo mais. Então, eu acho que isso é original seu, tanto quanto pode ser meu e de muitos outros. Quem dera a gente tivesse muitos multiplicadores que não precisassem nem ouvir, nem a você, nem a mim, nem ao Vitor, mas estivessem Sim. fazendo isso naturalmente. Porque isso eu não sei se eu classificaria como um dom, mas eu acho que ter a boa vontade de construir, de ajudar o outro a crescer, estender a mão e tudo mais, eu acho que isso é uma coisa bacana. Eu acho que é do ser humano, às vezes isso se desvirtua um pouco, mas eu acho que isso é muito positivo. A gente tem uma premissa aqui, França, desde o início da Lema, que eu sempre disse assim, a gente está inserido no mercado financeiro, onde as pessoas em geral no mercado, né, isso até tem melhorado com o tempo, mas gostam muito de usar termos em inglês, termos de mercado, que só a gente está acostumado com isso, quem convive com isso. O público, nosso público de RPPS, não. Então a gente sempre teve uma preocupação muito grande aqui de abolir qualquer tipo de tema, de termo que as pessoas não entendam. O nosso papel é justamente de pegar esses termos que são específicos de mercado e traduzir para que qualquer pessoa consiga entender. E aí o que eu ia dar de exemplo aqui foi interessante no último evento da ABPEN de conselheiros em Aracaju. Eu dividi um painel com a Vanessa, que é do Conselho Fiscal de Manaus, lá do Manaus Prev. E aí ela contou um pouco da história dela, da experiência como conselheira. E aí ela disse: a gente está lá, eu estou no Conselho Fiscal, sou psicóloga. E hoje aí começou a falar de investimentos, disse a duration da nossa carteira, não sei o que. Eu disse: Vanessa, eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque eu ouvi uma psicóloga que é de um Conselho Fiscal, de um RPPS, está tratando de duration. Isso é um sinal que, assim, embora não diretamente, eu me sinto parte desse processo de qualificação das pessoas. Você está falando sobre duration, que é uma coisa que há pouco tempo as pessoas faziam a menor ideia do que era, né? Então, assim, acho que esse processo de construção, de fato ensinar as pessoas, inclusive uma das coisas que eu gosto muito de fazer, nos comitês de investimento. Às vezes perguntar, as pessoas dizem, vamos falar sobre cenário. Eu disse, falam em vocês primeiro. O que vocês estão enxergando do cenário para que depois eu traga o nosso? E é impressionante como, obviamente, dependendo do nível de conhecimento que o comitê tem, como as pessoas já estão mais interessadas, estão mais antenadas, elas conseguem entender e trocar ideias sobre taxa de juros, sobre PIB, sobre inflação, o impacto que isso traz, curva de juros, o impacto que traz sobre a carteira. Antigamente, você falar de guerra de Rússia, Ucrânia, ou disso, parecia uma coisa muito distante dos RPPS. Hoje as pessoas conseguem perceber o quanto isso é próximo, né? Está perto e o quanto isso afeta. Então, assim, nesse contexto, a gente tem elevado a qualificação. A Claudinha, inclusive, no episódio que a gente conversou com ela sobre progestão, ela até falou, no momento desse como eleição, que a gente passou recente, e as pessoas, naturalmente, há alguma mudança de gestão, hoje as pessoas que estão entrando nos RPPS, para assumir gestão de RPPS,
são pessoas já com alguma qualificação, então são pessoas certificadas, é um conselheiro que passa a ser dirigente, é um membro de comitê que, então assim, as pessoas já estão, esse meio tem de fato elevado o nível, né? E aí a minha pergunta para ti nesse contexto, acho que até dessa elevação de nível de mercado, né, de conhecimento, hoje a gente vive um momento, eu acredito que com a maior oferta de produtos que a gente tem, né? Então assim, os mais variados segmentos, inclusive com a 175 abrindo um pouco mais o leque de possibilidade. O que você sugere, França, para essas pessoas, especialmente esses que estão iniciando essa gestão, né, agora a partir de 2025, são 4 anos de uma gestão nova, como se preparar para isso, né, ou pelo menos por onde começar? Aí acho que seria uma coisa até mais direcionada para esses que estão iniciando a gestão agora. Como é que eu começo? O que é que eu olho primeiro para eu começar a entender um pouco mais esse universo de investimentos? Olha, você falou uma coisa que eu estou aqui pensando, né? Eu já vivi, acho que 5 eleições municipais no segmento. No passado, tinha eleição municipal, a gente acompanhava quem ganhou, quem perdeu nos municípios que a gente já atendia, naqueles que a gente tinha ideia de atender e não tinha tido oportunidade ainda. E a mudança do gestor do município, muitas vezes fazia com que o RPPS trocasse todo mundo. Saiu todo mundo. Mas não tem, o presidente é novo, o diretor financeiro novo, não tinha comitê. Então, muitas vezes você já tinha avançado e voltava tudo de novo. Hoje, dificilmente acontece isso. Por quê? Porque alguma memória deve ser mantida. Quando eu digo alguma memória, o conselho não é todo trocado, o comitê, alguns membros pelo menos ficam. E detalhe, né? Se entrar um presidente ou um superintendente, um diretor financeiro, enfim, se ele não tiver a certificação, isso é um pré-requisito, mas se ele não tiver, ele tem um intervalo determinado para se certificar. Então, o primeiro conselho que eu daria para quem chegar e assumir uma RPPS sem ter experiência é entender dentro do colegiado dele como está a experiência já constituída, sabe? Há quanto tempo está, lembrando que, como eu disse há alguns minutos atrás, hoje você tem a APR, né? Por exemplo, se eu quiser, eu cheguei agora, eu sou muito curioso e sou muito desconfiado, né? Porque a gente sabe que nesse ambiente permeado por política, a gente infelizmente tem aquela cultura. Eu estou chegando, mudou radicalmente, era um partido para um lado, agora é um partido para o outro. O que fizeram no passado deve estar tudo errado. Tudo errado. Eu quero saber como é que foi feito isso aqui. Então, se eu pegar a carteira de investimentos e eu pedir para alguém fazer um levantamento, eu quero saber como é que entrou esse produto aqui. Agora, vamos pegar os caras agora, ó, vamos descobrir como é que ele comprou esse produto. Deve ter lá o credenciamento, deve ter toda a documentação do gestor, administrador, distribuidor, se for o caso de ter sido através de distribuidor. Deve ter o histórico. Você pode pegar uma lâmina do produto, você pode pegar aí em acesso gratuito como é que é o desempenho do produto. Então, o cara consegue fazer um retrospecto da carteira que ele herdou. Eu vou exagerar, em 10 dias, dependendo de quem for, faz em um dia, mas em 10 dias, inclusive até quem é o nosso consultor? É o A, é o B, é o C? Então, pede para o consultor vir aqui, por favor, para explicar, porque ele deve saber a carteira. Então, com alguma rapidez, o gestor novo, embora não tenha experiência, se ele tiver realmente para fazer a gestão, se ele foi para fazer um trabalho bem feito, não for simplesmente uma pessoa colocada aleatoriamente que vai só ocupar a cadeira e não vai fazer nada, ele consegue entender onde ele está com aquela carteira. E aí, obviamente, imagina-se que a pessoa tenha a capacidade de se comunicar, de se relacionar, ela vai começar, sabe, em 3 meses de assumir, né? O camarada assume em janeiro, em fevereiro tem evento, em março tem evento, em abril tem evento. Ele se integrando rapidamente nesse ambiente, ele vai conseguir se situar. Então, eu penso que um gestor que assume não deve se aventurar, ele deve entender o que ele herdou, entender direitinho a estrutura que
que dá suporte a ele, seja o conselho, o próprio comitê, o consultor que dá suporte para o RPPS, e aí eu acho que no intervalo relativamente curto, se ele tiver boa vontade, ele vai se inteirar da carteira. Grandes mudanças na carteira normalmente não acontecem no início de gestões, né? Porque até que as pessoas compreendam como funciona, qual é a dinâmica, porque eu penso muito numa coisa que é o seguinte: muitas vezes um comitê, um conselho, é produto de experiências pessoais. Então eu falo muito, muitas vezes o camarada está no RPPS, ele nunca aplicou um centavo, ele não tem dinheiro. Ao contrário, em alguma medida, a gente sabe que o servidor público é até um pouco endividado, né? O crédito consignado mostra isso, o tamanho do que é o crédito consignado para servidor público. Então, mudar o mindset dele, mudar a cabeça dele para uma pessoa que está preocupada com questões pessoais, que não tem nada a ver com investimento, para ele mergulhar nesse universo, entender a dinâmica, entender que o RPPS é uma coisa para longo prazo, que tem possibilidades diferentes, que tem cenários diferentes, eu acho que é um desafio, eu diria, fantástico, porque eu vi pessoas começando nesse negócio sem experiência e se tornarem profissionais de mercado. Então, eu acho encantador isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é começar com o pé no chão, procurar entender o que tem de carteira, entender os produtos, entender a dinâmica do que já foi feito, para a partir daí entender como prosseguir. Legal. França, eu acho que você respondeu bem, e aí nesse contexto, inclusive, ainda aproveitando esse início de ciclo, né, vamos chamar assim, desses 4 anos, Sim. o que que você sugere para esses gestores, aí não necessariamente para os novos, mas os entrantes, né, mas quem também está continuando, o que que ele deve ter para selecionar bons parceiros? Né? Assim, o que que eu preciso olhar? Claro que a gente tem um processo de credenciamento, que isso é muito claro, mas, assim, além disso, né, o que que eu preciso olhar? Como selecionar, já que hoje a oferta também é muito grande, né? O que que eu preciso fazer para selecionar os melhores parceiros para o meu RPPS? Vejam só, se a gente olhar o mercado de bancos, é um mercado bastante limitado. O sistema financeiro brasileiro ele é muito robusto, muito sólido, mas essa robustez, essa solidez, ela foi construída com base numa concentração muito grande. Então, bancos, você tem um universo pequeno, né? Dois públicos que são gigantes, que é Banco do Brasil e Caixa, dois privados nacionais que também são gigantes, que são Bradesco e Itaú, e você tem apenas um gigante hoje internacional, que é o Santander. Na parte de gestão de recursos, que o RPPS, obviamente, está inserido 100% nesse negócio, nós temos um universo muito grande de gestores independentes. Então, o que eu recomendo? Eu acho que tem que ter dinheiro nos bancos, obviamente. Até vou além, eu acho que tem que ter a maior parte dos recursos nos bancos, inclusive, até porque os fundos são muito grandes, né? Você pega um fundo de renda fixa, fundos que têm perfil muito alinhado com a RPPS, os fundos gigantescos estão na Caixa, no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, enfim. Mas eu acho que é indispensável você fazer uso da estrutura dos bancos, primeiro ponto. Porém, eu acho que é muito importante você identificar no universo de quase 1.000 gestores, você tem aqueles que não são bons, você tem aqueles médios, bons, ótimos, excelentes. Você tem que ter um critério de seleção que eu acho, né, que tem que passar pela experiência com o segmento de RPPS, o tempo de gestão, o tamanho do gestor. Às vezes até você pode ter até um gestor menor, o cara sai de um bancão onde ele teve muito sucesso e monta uma gestora, ele tem uma história, né? O básico é você entender a história do que as pessoas estão fazendo. No caso do distribuidor, né, nós éramos praticamente únicos há 20 anos atrás distribuindo fundos. Hoje acho que nós temos aí, sei lá, 10, 12, 15, não sei quantos distribuidores. Entender com quais gestoras o distribuidor está relacionado, né? Com quem que você tem negócios.
clientes, eu estou chegando hoje, não conheço praticamente nada, aí chega um distribuidor e diz, olha, eu tenho um produto que é bom, é perguntar, poxa, quantos RPPs você atende, desde quando você está, como funciona. Eu acho que perguntar, quando eu sei que alguém perguntou de mim para alguém que eu respeito, eu não fico de forma nenhuma aborrecido. Eu acho que é obrigação da pessoa que está começando a se relacionar com o estranho tentar entender quem é aquele estranho e ver se realmente, se aquelas credenciais que ele apresentou, elas encontram respaldo nos pares, nos próprios bancos. Eu não tenho preocupação nenhuma com Caixa, Banco do Brasil, Bradesco. Então, se alguém perguntar sobre o nosso trabalho, a gente vive um mercado de competição, de disputa, mas eu, sinceramente, não acredito que seja um banco, seja do tamanho que for, vai desqualificar o nosso trabalho. Não, não tem porquê, porque todo mundo nos conhece. Da mesma maneira que eu não vou dizer, olha, não tenha dinheiro na caixa ou no banco, de forma nenhuma, eu acho que tem que ter. Eu acho que isso faz parte do ecossistema e eu acho que o RPPS tem que, de fato, experimentar o ecossistema em toda a sua plenitude e procurar tirar de cada participante a melhor situação para montar uma carteira o mais eficiente possível para a sua gestão. A Lema é signatária do Instituto Ethos, reafirmando nosso compromisso com práticas éticas e transparentes. Ética é a base do nosso trabalho. Nesse contexto, França, ainda, acho que você falou dos parceiros, eu vejo hoje assim, no passado, né, a gente tem, e aí como eu já comentei, eu estou nesse segmento há 13 anos, basicamente a gente tinha o patrimônio todo alocado em fundos de renda fixa, um pouco em renda variável, né? A pandemia quase que empurrou a gente para investimentos no exterior. A gente começou no passado que se falava de fundo imobiliário, de FIP, de FDI, que eram aqueles criados para dar problema, a maioria deles. Perfeito. Hoje não mais, né? Hoje você tem uma oferta de bons produtos, principalmente FIP e imobiliário, FDI que é ainda um pouco mais tímida a oferta. Mas hoje a gente tem muitos produtos estruturados, a própria Privatiza, você sabe muito bem disso, muito melhor do que a gente. Tem vários produtos de capital protegido, então são produtos estruturados que envolvem um nível de conhecimento diferente. Então, assim, hoje a gente tem uma gama de produtos muito maior. E aí o que a gente percebe aqui é que naturalmente as pessoas estão entendendo isso, de que aquele produto mais padrão, um IMA-B, um fundo DI, as pessoas acabam ficando muito mais nos bancos maiores, de fato, de relacionamento, e vão buscar nas gestoras independentes aqueles produtos mais, de fato, especializados, né? Então, esse é naturalmente um caminho que eu acho que os RPPs perceberam e têm começado a adotar, né? Então, inclusive, buscando aquela gestora que é especialista em imobiliário, aquela que é especialista em participações, eventualmente no exterior, enfim. Então, são estratégias que eu acho que compõem aí de uma forma relevante. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Não sei se tua visão é bem essa também, mas eu acho que um caminho natural, de fato, que está sendo seguido é o caminho correto. Eu acho esse ponto, né, já que a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, eu acho que a gente não pode de maneira nenhuma deixar passar em branco. Eu tenho observado nos últimos 3 anos uma migração significativa dos recursos dos RPPs para os títulos públicos. Algum problema nisso? Claro que não. Eu acho que faz parte da natureza do negócio, os títulos longos combinam com o passivo atuarial, eles têm o benefício de trazer a indexação exata que combina com as necessidades do RPPS, IPCA mais juros, né, que bate meta e sobra uma margem. Só que tem um detalhe, né? Eu acho que a gente não pode se esquecer que, por exemplo, em 2021, os títulos públicos estavam trabalhando ligeiramente abaixo de 5% ao ano, IPCA mais 5% ao ano, 4,90, 4,95. Em alguma medida estava um pouquinho abaixo da meta atuarial. Na medida em que começaram a passar acima da meta atuarial, 0,30, 0,40, 0,50, 1%, 1,5%, isso virou uma corrida do ouro. A gente não pode esquecer alguns aspectos desse negócio. O primeiro deles
O RPPS está comprando o título público, sobretudo, porque além de ter esse benefício da correlação com a meta atuarial, né, IPCA mais juros, né, que você blinda o passivo, você tem o benefício de marcar esse título na curva. Se o título público fosse comprado exclusivamente a mercado, possivelmente esse ímpeto de comprar o título público, embora respeitasse o mesmo princípio de pagamento e sobrar uma margem, ele não seria aplicado com o mesmo impulso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: cada vez que o título sobe 0,10, 0,20, 0,30, sobe 0,5%, e o pessoal esfrega a mão porque agora está pagando meta e está deixando uma margem maior, o pessoal está esquecendo de observar que juros mais altos objetivamente tem uma correlação com risco maior. Vocês concordam com isso? Amanhã ou depois, se o juro... hoje está na faixa de 7, IPCA mais 7. Se o juro for para IPCA mais 8,5, ao invés de ficar contente que o juro subiu para 8,5, você tem que ficar preocupado. Espera um pouquinho. Eu sei de histórias de gente que ficaram ricas recebendo juros. Pagando juros, só sei de gente que quebrou. E um Estado não é diferente disso. Então, eu acho até que como uma maneira de proteger a carteira, você, claro, a gente imagina, e o Daniel, que está conosco desde janeiro, entende bem desse processo de alocação e tudo mais, fez isso na Caixa, inclusive, a gente entende que de metade a 2/3 da carteira você imunizar com IPCA faz sentido, mas o mercado tem um leque de outras opções. Ah, mas eu vou comprar, por exemplo, hoje bolsa. E se a bolsa não subir? Você não vai comprar a bolsa para vender em 90 dias. A gente tem que entender que uma carteira e uma carteira de longo prazo, embora exista sempre a espada na cabeça do gestor da meta atuarial, que é anual, apesar disso, você tem que entender que você tem que estar posicionado nos vários segmentos de mercado, porque em algum momento, quando você menos esperar, o mercado vai andar. Você falou do exterior, aí eu me lembro que muita gente entrou no exterior durante a pandemia, foi empurrado, até como você usou essa expressão, para diversificar e tudo mais. Gente, imaginem vocês o seguinte: o camarada tira uma carteira de habilitação, faz prova, psicotécnico, paga a carteira para tirar, tudo mais direitinho, pega a carteira e põe dentro da gaveta e não dirige. Para que tirar a carteira? A carteira tem que ser para dirigir. Está habilitado, né? Vamos dirigir. O cara faz um processo denso, tira um progestão, que é trabalhoso, tem lá um checklist que tem que ser cumprido para tirar. Tem uma cerimônia que o cara conseguiu construir um processo de governança, manualizar todos os processos dentro do instituto. Aí ele pega o progestão e compra tudo a carteira dele em título público. Para que o progestão? Para que ter o nível 2, subir para o nível 3? Então, quando você tem esse avanço de governança, existe eu diria, uma pista que volta em cima dessa conquista, que é você utilizar os instrumentos que ficam disponíveis para você da maneira mais eficiente. Vamos só lembrar uma coisa, né? Se a gente pegar uma pizza, é fácil de entender uma pizza, e a gente observar que o Brasil representa 2% dessa pizza dos investimentos em nível global, será possível que em 98% da pizza a gente não tenha oportunidades que tragam para a gente rentabilidade, que tragam segurança, que descorrelacionem a nossa carteira? Então eu acho, né, aí pensando mais no andar de cima, daqueles que já têm uma governança mais elevada, não estou dizendo isso para aquele que está chegando agora e não tem tanta experiência, mas o cara que tem um progestão, o cara que já está com um comitê de investimento já maduro, que já tem, sabe, o pessoal mais cascudo, não pode, na minha opinião, pegar a carteira toda do RPPS e converter em título público marcado na curva. Isso, na verdade, é um desserviço. Por quê? Porque você tem o risco do desinvestimento, do reinvestimento nas rodadas de cupons. Você tem um mercado que você tem... Porque é aquela tal história, quando você se convence de que uma coisa é 100% o que você tem que fazer, você acaba esquecendo de olhar o entorno, esquecendo de olhar o resto. E muitas vezes as oportunidades estão no entorno, né? Lembrando que quando você tem uma taxa de juros mais alta, você tem uma bolsa mais desvalorizada
né? E, obviamente, você tem um prêmio embutido nessa bolsa mais desvalorizada. Mas quando que eu vou realizar esse prêmio? Você acha que em 90 dias? Eu não sei, né? Mas eu preciso ter uma parte da posição em ações locais, eu preciso ter uma parte em investimento no exterior, sejam eles de renda fixa ou renda variável, né? Nós temos muitos instrumentos e vocês, como consultores, por dever de ofício, destrincham tudo isso para poder entregar para o cliente e falar, olha, eu sei que talvez em 10, 12, 15% da sua carteira, você não vai ter o que você precisa de meta para esse mês, para o mês que vem, mas saiba que 10, 12, 15% da sua carteira, em algum momento, poderão carregar o resultado do restante da carteira, dado que se houver uma inversão de mercado, e eu acho que a gente, de certa forma, está próximo, se a gente piscar o olho aqui e abrir, mais do que isso, né? Quando a gente estiver vendo esse trabalho que vocês estão fazendo, o ano que vem já serão eleições para presidente. Eu estou errado? Já está aí. E aí nós temos duas possibilidades. Ou o governo atual, que é parte desse risco do juro estar subindo, é parte desse risco do câmbio estar mais alto, se esse governo não tomar decisões que acalmem os agentes econômicos e os números se tornem um pouquinho mais, eu diria, equilibrados, né? O IPCA mais 7 não funciona, o país não pode pagar 7% de juro real. Né? Se o juro cai um pouco, se o câmbio cai um pouco, se as coisas se organizam, a bolsa vai andar. Se por acaso o governo não toma medidas que nos levem a esse cenário, quanto mais o tempo avançar, mais vai ficar claro que um outro candidato vai ganhar a eleição, talvez até num primeiro turno, e aí a coisa vai mudar. Então o mercado ele vai se antecipando a esses fatos, né? Se a gente estiver esperando vir a eleição para em 2027, depois o candidato eleito assumir, para achar que aí nós vamos comprar esse ou aquele ativo, porque a partir daí ele vai funcionar, é um ledo engano. O mercado antecipa-se aos fatos. Então, hoje, na minha visão, a gente não pode olhar apenas a folhinha de 24 e 25. A RPPS tem que desenvolver a percepção de olhar a folhinha 3, 4, 5 anos para frente. E vocês, consultores, têm essa responsabilidade. Porque você não tem que ajudar o seu cliente a bater a meta do ano. Você tem que sempre ter em perspectiva que esse estoque de recursos... Eu vou te dar um exemplo. Um cliente que tenha R$1 bilhão de patrimônio, ele nunca vai dar um cheque de 1 bilhão. Vocês concordam? Jamais terá um cheque de 1 bilhão. Esse negócio é para muito tempo. Então, procurar olhar o curto, mas não perder a perspectiva do longo, para os consultores e para os gestores, comitês e conselhos, eu acho que é um desafio adicional que não pode ser subestimado. Então, em linhas gerais, é a minha visão. Sabe uma coisa interessante, França? Enquanto a gente está fazendo esse bate-papo aqui, a gente ainda tem uma minuta da nova resolução, né? E aí, o que é interessante de destacar isso, quando você fala de a gente ter essa percepção de olhar um pouco mais à frente, e aí eu faço até um paralelo com o que a gente falou um pouco antes do progestão talvez se tornar obrigatório, Sim. Isso já vem se tornando com a ALM, né? Então, Sim. assim, a minuta da nova resolução, ela meio que já traz a necessidade, o RPPS deverá, não poderá, ele deverá ter a compatibilidade, testar a compatibilidade do seu passivo com o ativo. Perfeito. Então, naturalmente, isso vai forçar os RPPS que hoje ainda não têm a ALM a terem, e aí isso dá uma segurança muito maior para ele tomar decisão de prazos mais longos. Então, acho que corroborando com o que você está falando, às vezes não ter aquela pressa de dizer, poxa, a bolsa está caindo, eu preciso sair e realizar esse prejuízo logo, ou a bolsa está de lado e eu tenho um CDI que está muito alto e talvez seja melhor ir para lá. Isso vai dar um conforto muito maior para os comitês de investimentos de conseguirem dizer o seguinte, eu consigo tranquilamente aqui olhar para 3, 4, 5, 10, 15 anos na frente. Então não tem necessidade de fazer mudanças bruscas ou tentar acertar aquele momento do mercado, né? Isso não é papel nosso, a gente não precisa disso, né? Assim, não precisa ser o cravar e estar sempre comprando e vendendo e fazendo operações no momento sempre exato. Então, isso dá muito mais conforto e eu acho que vem, inclusive, nesse contexto de melhora de governança, né, que a gente falou. Então, esse ALM, talvez a gente, inclusive, convergindo os RPPS para o que os fundos de pensão já fazem, né? Acho que a gente vem se aproximando cada vez mais. O ALM hoje é padrão para todo fundo de pensão. Todo mundo tem e trata isso como uma ferramenta de gestão. Os RPPS, o que a gente consegue enxergar aqui
caminham para isso também. Daqui a pouco todo mundo tem um ALM, hoje alguns ainda têm meio que um estudo engavetado, mas daqui a pouco todo mundo tem como um material que está em cima da mesa e está sempre em discussão, sempre em revisão, sempre considerando o ALM como uma ferramenta de risco, né, para tomada de decisão. Então, principalmente olhando para o longo prazo. Eu acho que dá muito mais conforto para essas decisões mais estruturais, né, de realmente de ter calma na decisão e ser uma decisão muito mais com previsibilidade maior, no sentido de olhar para um prazo mais longo. Eu acho que fica bem mais robusta nessa decisão. Mas, Gustavo, acho que a gente pode não sei se você quer comentar tudo, Gustavo, senão acho que a gente pode passar aí para o bate-bola, mas fique à Eu vontade. quero só fazer um último comentário, que eu acho que é importante que os gestores tenham em mente que o papel do gestor não é mudar o servidor público do município de classe social. Então, ele não deve tomar um risco extremado, né, achando que dobrando o patrimônio do Instituto no ano, ele vai receber uma menção honrosa na Câmara. Não vai, ao contrário, ele pode ser severamente punido porque ele tomou um risco que não deveria. Mas, da mesma maneira, pegar todo o dinheiro, como eu disse já aqui, e simplesmente fazer a imunização da carteira toda, olhando para um único ativo, porque aquele ativo lhe dá o conforto de pagar a meta e ter uma margenzinha, e ele não tem vol, por quê? Porque você não tem a oscilação do título na curva, isso também seguramente é um erro. Por que é um erro? Porque o mercado oferece mais instrumentos do que isso, o mercado não avisa quando ele vai mudar. Então, se você for ficar esperando vir uma mensagem divina para dizer para você, olha, compre quinta-feira da semana que vem, que lá para terça, quarta da outra semana, isso vai subir 20%. Não existe isso. Você tem que ir tateando, você tem que ir entendendo onde há riscos e retornos, oportunidades, e calibrar a carteira de tal maneira que para qualquer cenário, de alguma forma, você vai estar protegido. Porque imaginem vocês o seguinte, em 2003, para quem não tem essa memória, a Bolsa subiu quase 100%. 100%. Em 2002, a gente tinha aquela preocupação quando houve o primeiro mandato do presidente Lula, que ele fosse cumprir tudo que sempre bravateou, fora FMI, dar calote na dívida, invasão e tal. Então, todo mundo que se preparou para um cenário totalmente adverso e não considerou a possibilidade de um governo que fosse mais equilibrado, mais alinhado com as práticas civilizadas e tudo mais, deixou para trás uma fortuna. De 2003 a 2008, a Bolsa subiu de menos de 10 mil pontos para 70 mil pontos. Sabe, aí você pega e fala, mas eu estou com o título marcado na curva, estou batendo meta, olha o que você deixou para trás, né? Então, é óbvio que aqui no Brasil, em função do juros ser muito mais alto, a gente tem um ambiente de bolsa um pouquinho mais desafiador, mas não ter bolsa, não olhar para o exterior nas suas várias possibilidades, correto? Não olhar para outros ativos que não sejam o título público, seguramente pode ser um erro que em algum momento comitês futuros ou conselhos futuros vão dizer, poxa, será que eles não viram que tinha outras possibilidades, achavam que só tinha isso? Então, é um recado que eu quero deixar claro, por quê? Porque eu acho que tem muito prêmio no mercado, basta ter disposição em arregaçar as mangas e entender como se calibra a carteira, que eu acho que tem coisas boas aí para frente. Essa é a minha opinião. Beleza. E sobre isso, dois comentários. O que o Vitor falou sobre a LM. Vitor, tenho certeza que quem está acompanhando a gente só faz reunião do comitê com a política de investimento e o ALM na mesa. Disso aí eu não tenho dúvida. E sobre esse resultado consistente no longo prazo, França, a própria Claudinha falou sobre progestão, que o principal benefício talvez seja a diminuição do risco do RPPS, que favorece, no final das contas, como tu falou, todo o município. Esse resultado consistente no longo prazo também, tá? Ele favorece, ele pode até fazer com que a alíquota diminua lá na frente. Então, tem um resultado que vai muito além da meta ali que a gente enxerga no relatório. Mas, França, rápido, vou te fazer 3 perguntas, vamos fazer um bate-bola e isso vai estar lá
também no nosso e-book. Como é que você enxerga o nosso mercado nos próximos 4 anos? Eu estou otimista, porque, como eu disse ainda há pouco, a gente está praticamente terminando metade do mandato desse governo. Acho que o mercado vai cobrar do governo que tenha medidas mais urgentes com relação à questão fiscal. Se o governo fizer isso, bom para ele e bom para todo mundo. Se o governo não fizer, eu acho que vai abrir espaço para um oponente ter melhor sorte em 2026. Então, eu acho que a janela dos próximos 4 anos é uma janela que promete. Eu estou otimista, não sou pessimista, não. Estou bem otimista. E para o mercado de RPPS nos próximos 4 anos? Olha, eu acho que a gente tem um inevitável crescimento de patrimônio, né? Porque, apesar de tudo, as amarras, tudo que já se fez em termos de blindar o RPPS de é, não pagamento de contribuições, tudo mais, que, enfim, eu acho que a gente tem um crescimento, a gente vem acompanhando esse crescimento ao longo dos anos, eu acho que ele se mantém crescendo, se mantendo em crescimento e com a melhoria da governança, o aumento de número de RPPS com progestão. O Vitor comentou aí a questão da minuta que está em discussão para mudar a resolução. Eu acho que vai trazer coisas que vão motivar, subir mais a régua. Eu acho que a gente vai ter crescimento e uma coisa bacana, né? O mercado está todo olhando. Se você olha nos eventos de previdência hoje, no passado tinha, sei lá, 8, 10, 12 patrocinadores, tem evento com mais de 30. Quer dizer, o mercado está olhando para o segmento, o que dá ao segmento a oportunidade de escolher dentre vários gestores, vários produtos, várias classes de ativos, e com isso eu acho que vai crescer e vai se solidificar. Legal. E dá um conselho para os gestores de RPPS para 2025. O conselho, eu acho que procurar olhar não apenas para a folhinha de 2025, 2026. Eu acho que nesse momento um pouco sensível que a gente está vivendo, com taxa de juros altas, a bolsa lateral, o câmbio muito alto, enfim, esse momento de incerteza, de relativa intranquilidade nessa parte, né? Embora o PIB esteja crescendo, a inflação esteja relativamente controlada, quando a gente olha para o investimento, existe aí uma sensibilidade que está latente, né? Juros altos, câmbio alto, bolsa lateral. Então, não olhar para esse cenário como sendo um cenário eterno e começar a procurar oportunidades para eventuais mudanças de cenário para 26, 27 e 28. E para a gente ficar tão inteligente quanto França, indica um livro para a gente. Cara, eu poderia falar de vários livros mais sofisticados, do ganhador do Nobel de Economia, que não é economista. Eu poderia te dar vários livros, mas eu acho que ainda existe um livro que é aparentemente primário, quase que um livro analógico, né? Pensando em termos de há quanto tempo ele foi escrito, mas que eu acho que pode ajudar muito as pessoas, né? Eu acho que você ajuda o conjunto do RPPS quando as pessoas começam a ter atitudes, inclusive na sua vida pessoal, que acabam reforçando a questão do investimento. Então, um livro que é antigo, que acho que muita gente já leu, eu não me furto a indicar, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Porque ele tem lições ali de coisas básicas que eu acho que favorecem as pessoas, repito, do RPPS, e favorecendo o entendimento das pessoas, uma leitura melhor até da vida pessoal delas, eu acho que isso se traduz em benefício para a gestão da carteira do RPPS. Anotado. França, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, poxa, fiquei honrado com o convite, espero que em alguma medida eu consiga contribuir e me comprometo a manter o que as pessoas veem na gente, um trabalho correto, um trabalho de construção, um trabalho de colaboração, não apenas com os nossos clientes, mas como com os nossos pares e concorrentes. A gente já
conversou com vários deles, já ajudou, já sinalizou. Eu acho que é muito melhor no nosso entendimento. No passado, a gente teve uma parcela muito grande no mercado de renda variável de RPPS, de um mercado muito pequeno. Hoje a gente tem uma pequena parcela de um mercado que é bem maior. Então, eu quero realmente ter uma parcela pequena de um mercado que cresça muito, que eu acho que é bom para nós, gera oportunidade para mais gente e gera mais resultado no final do dia para a carteira dos nossos clientes. Muito obrigado pela oportunidade. Muito legal, França. Muito obrigado. Acho que a gente vai chegando ao fim aqui. Eu queria te agradecer demais pelo tempo. Acho que é um tempo seu que a gente sabe que é muito precioso, mas que eu sei que é uma contribuição que você gosta de fazer, né? E deu uma riquíssima contribuição para a gente aqui, para o nosso segmento, sem sombra de dúvida. Então, para você que nos acompanha, né, não esqueçam aí de seguir a gente no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, @Lema Consultoria. São conteúdos gerados praticamente diariamente, né? Então, acompanha a gente lá. Coloca aí a câmera do seu celular no QR Code que está na tela para baixar o certificado de participação e também baixar o nosso e-book, um resumo disso tudo, os principais insights que o França trouxe aqui para a gente, não só nesse episódio, como todos os outros desse nosso programa. Então você me encontra lá no Instagram, no V Leitão Rocha, Gustavo Leite B também lá no Instagram, está lá junto com a gente. Então, muito obrigado e até a próxima.